Olá, primeira série, boa tarde. Tudo bem? Está aqui na página 55, onde nós temos algumas atividades para fixação, né? Nós estamos nos aproximando aí da semana de avaliação, né? Nós teremos as avaliações aí, e nós teremos, acredito eu, nesta aula ao vivo desta data de hoje ainda, teremos finalizado o nosso conteúdo, onde nós falamos aí desde a semana anterior sobre as forças intermoleculares, né? As forças que mantêm os átomos unidos através das ligações químicas, tá? Então, nós faremos alguns exercícios aqui da apostila, partiremos depois para as questões da hora de estudo, na sequência das aulas aí, né? E caderno de atividades para finalizar nossa fixação de conteúdo, ok? Então, nós estamos aqui na primeira questão da página 55, que ela nos mostra algumas moléculas, né? Alguns esboços ali de molécula, né? E está nos pedindo para identificar que tipo de força intermolecular elas estão representando, né? Então, nós temos ali, por exemplo, a primeira molécula representada ali, ela é uma ligação covalente apolar. Como se sabe que ela é apolar? Porque o espaço está igualmente distribuído, né? Os elétrons não estão mais deslocados nem para um lado nem para o outro. Então, ela é uma ligação apolar, onde tem a distribuição igual dos elétrons. Não tem um elemento mais eletronegativo do que o outro para atrair mais os elétrons para si, tá? Já na segunda moléculazinha que aparece ali, tem-se uma ligação covalente polar, porque se percebe que existe um polo mais negativo do que o outro, tá? Se vocês observarem aqui, ó, a professora já passando aqui, já tem inclusive as respostinhas, né? Se vocês observarem, inclusive está mostrando aqui, ó, que nós temos as duas ligações, as dois polos, né, da molécula, um mais positivo, outro mais negativo. O deslocamento dos elétrons é maior para um lado, né? Isso acontece quando existe na ligação da molécula, existe um elemento mais eletronegativo que o outro. Então, ele atrai para si os elétrons e torna esta molécula polar, tá? E o último desenho que aparece ali é o que representa uma ligação iônica, né? Onde nós teríamos um doador e um receptor de elétrons, né? E aí no final você tem a formação, né, de um cátion pelo doador, ânion pelo receptor do elétron ou dos elétrons, né? E inclusive ali na sequência, né, logo abaixo do esboço dessas moléculas, então tem aqui esta setinha indicando o crescimento dos pontos de fusão e de ebulição a partir do tipo de interação molecular que existe. Então, nós temos para a ligação covalente apolar pontos de fusão e ebulição mais baixos, né? A ligação covalente polar, nós temos uma força maior, então já aumenta um pouquinho os pontos de fusão e ebulição, mais difícil, né, desmanchar essas moléculas, passar elas de um estado para o outro, tá? E a ligação iônica com maior ponto de fusão e ebulição. Então, crescendo, né, em ordem crescente nesse sentido, tá? A questão número 2, ela pede para nós relacionarmos a segunda coluna de acordo com a primeira, conforme de geometria, de forma dimensional que fica a molécula quando se forma. Então, você tem lá, por exemplo, a formação da amônia. Quando nós temos a molécula de amônia,
que tipo de estrutura ela é formada? Ela é formada uma estrutura piramidal, né? Onde o átomo de nitrogênio é o átomo central. Tem outra questão aí na sequência falando sobre a formação dessas moléculas e a gente já vai dar uma olhadinha na imagem como que fica, tá? Aí só relacionar então, né? Geometria do gás carbônico, CO2, é geometria linear, né? Por que é linear? Porque você tem um átomo de carbono central e 2 oxigênios nas extremidades, né? A sequência, o fluoreto de enxofre, nós temos aqui o tipo de geometria octaédrica, porque você tem 6 átomos de flúor, né? E um de enxofre nesta ligação química, tá? O metano, tetraédrica, porque ele é formado com os 4 átomos de hidrogênio ali e o carbono na posição central, tá? Nós já vamos ver as imagens que justificam essas ligações aqui, nós vimos também nas aulas anteriores aí gravadas, né? Então, caso tenham dúvida ainda em relação a isso aqui, podem anotar aí para a gente conversar nas aulas ao vivo também, tá? Aproveitar que nós temos mais umas aulas ainda para tirar dúvidas, tá? A questão número 3, ela está falando sobre a questão da emissão de resíduos, né, de sólidos e gasosos também em quantidade superior ao que é permitido, né, ao que é suportável pelo meio ambiente. Então, é um momento que ele já não consegue absorvê-los, né? E está nos falando aqui sobre a questão da atividade industrial e meios de transporte nas cidades maiores aí, o lançamento pelos veículos, né, de várias substâncias tóxicas como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, óxidos de nitrogênio e de enxofre, né? E alguns derivados aí de hidrocarbonetos, tá? E aí nos explica aqui então que através disso, a emissão desses gases, né? Então aí com a umidade do ar, né? A umidade já presente na nossa atmosfera e pode se transformar em chuva ácida, que é um fenômeno muito comum aí em áreas onde há muita poluição, né? Então, aqui está mostrando nós as equações. A equação 1, o dióxido de enxofre reage com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre, e a equação 2, onde o trióxido de enxofre reagindo com a água, com a umidade do ar, né, formaria então ácido sulfúrico em solução aquosa, né, o que determina então a chuva ácida. Claro que não podemos pensar assim, vai chover fúrico, partículas, né, numa concentração que vai deteriorar, por exemplo, automóveis que ficam expostos, né, estátuas, monumentos, as próprias construções, né, vão ser deterioradas aí com o tempo por esse fenômeno da chuva ácida, tá? Aí nos mostra então ali, de acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, que é onde nós vimos ali a questão da repulsão dos pares de elétrons da molécula, né? Os pares dispostos ao redor do núcleo do átomo central orientam a geometria da molécula, porém esta é determinada pela posição relativa dos núcleos dos átomos presentes. Com essas informações, determine a geometria molecular das substâncias que contribuem para a formação da chuva ácida. Então, vamos observar aqui, vou colocar aqui para vocês, né, quais são as geometrias moleculares das substâncias que contribuem para a formação da chuva ácida, ou seja, todos esses que estão aparecendo aqui para nós, né? O carbono, dióxido de enxofre, tá? Vou encontrar aqui para vocês, já vou mostrar para vocês como que fica. Molécula de do dióxido de enxofre, né? A formação dela contribui para uma geometria angular, tá?
devido aos pares de elétrons ligantes e não ligantes, né? Então, os elétrons que ficam sobrando aqui fazem com que essa geometria se estabeleça, né? Fazendo uma repulsão para os outros átomos presentes, tá? Aqui nós temos do oxigênio, que é mostrado, então, que mostra uma geometria linear, né? Pela presença de dois átomos, então ela fica desta forma. A trigonal plana, que é do trióxido de enxofre, também pela situação de pares de elétrons, né? Como não há formação de um par de elétrons não ligantes, ou seja, todos os elétrons estão sendo utilizados aqui, né? A geometria formada é a trigonal plana, tá? Esta aqui, né? A da água, onde tem-se a geometria angular, né? Então, ela apresenta 4 pares de elétrons, 4 nuvens eletrônicas, portanto, destas correspondem aí, 2 correspondem a pares ligantes e outras 2 aos pares não ligantes, então por isso faz esta geometria aqui, a geometria angular, ok? Então, essa ali é a questão número 3, né? Aí, na sequência, já vem a questão número 4, tá? A questão número 4, quero que vocês observem que ela está nos mostrando, né, sobre a teoria da repulsão dos elétrons e está falando sobre essa situação de os pares eletrônicos ao redor do átomo que não estão participando, no caso da ligação, se comportam de forma que fazem uma nuvem eletrônica, né? E aí forma então essa repulsão com os outros pares presentes na molécula. Então, baseado nas informações, né, ali do texto da questão número 4, pede-nos para identificar, né, a geometria da molécula de amônia, do metano, né, e do berílio aqui com a ligação com o hidrogênio, do hidreto de berílio. Então, temos no caso da amônia a formação geometria piramidal, onde nós temos esta molécula, né? Na molécula do metano, geometria tetraédrica. Eu já vou mostrar para vocês ali uma situação da amônia que fica mais fácil de visualizar. E essa daqui da geometria linear, onde nós temos ali, como são somente 2 átomos de hidrogênio e o berílio, né? Uma ligação simples, né? Com cada átomo de hidrogênio. E aí nós temos a de geometria linear, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês a questão, então, por exemplo, da molécula de amônia. Nós temos já a estrutura, a fórmula de Lewis, que é esta que mostra os elétrons por átomo, né? Então, por exemplo, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, aí o hidrogênio tem 1, cada um deles se liga aqui, faz então uma ligação simples aqui com o nitrogênio, né? E a última que tem aqui para vocês é a da molécula do metano, onde o carbono também tem 4 elétrons na última camada, e aí ele faz uma ligação com cada hidrogênio para completar o seu octeto ali, completar as suas 8 ligações necessárias, tá? Então, na aula ao vivo nós veremos alguns vídeos, né, do objetos do OED, do positivo, dos objetos educacionais digitais ali, né? E nós falaremos bastante também sobre essa disposição aqui dos átomos, tá? A partir da questão número 5, nós faremos, eu pedirei para que vocês façam de tarefa, tá? Questão número 5 até a número 8. Nesta mesma página, nós estamos na página 56, tá? Então, nós estamos na página 56, da questão número 5 até a número 8. Vou mostrar aqui para vocês, então, tá? A número 5 é só para completar o quadro ali sobre as geometrias, né? Das moléculas, tá? A questão número 6 é uma questão de simples escolha, né? Número 7 e número 8 também. Então, na sequência aí do material de vocês, né? Estão as questões ali, as 5, 6, 7 e 8, que fica então de tarefa para vocês para a próxima quinta-feira. Aí deixo aí até a quinta-feira, até
o último horário aí da noite, para que vocês possam enviar, beleza? Então, boas aulas nesta semana, né? Boas avaliações que vocês já estão começando aí, né? E até a próxima aula. Um abraço.